quero falar um pouquinho também com a Janaína Camelo sobre a retirada do sigilo do inquérito sobre a BIM Paralela, porque esse inquérito, ele traz que Bolsonaro era o principal destinatário das ações da BIM Paralela, mas ele não entraria como indiciado nesse processo, hein, Janaína Camelo? Conta pra gente. Pois é, Evandro. Inclusive, teve até uma confusão ontem, né? Porque esse processo, ele estava em sigilo até agora e acabou, como sempre, ali tendo vazamentos com relação a isso. E houve ali uma informação errada com esses vazamentos, de que Jair Bolsonaro teria sido indiciado. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro, ele é citado a todo momento no relatório final da Polícia Federal com relação ao inquérito da BIM Paralela, como o principal beneficiado de todo o esquema da BIM Paralela, que usava ali a estrutura da BIM, da agência, para espionar ilegalmente autoridades, políticos, desafetos de Jair Bolsonaro, jornalistas. E aí, com essas informações, o gabinete do ódio, chamado gabinete do ódio, ali, segundo a investigação da Polícia Federal, que seriam assessores da presidência da República na gestão de Bolsonaro, usavam ali também essas informações da BIM Paralela para fazer ataques nas redes sociais contra esses alvos, né? Ataques de ódio, ataques antidemocráticos, disseminação de notícias falsas. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não foi indiciado, ele não aparece, são 36 indiciados ao todo, ele não aparece na lista ali porque, embora ele seja ali mencionado no relatório da Polícia Federal, o crime imputado a ele ali, o relatório diz que há materialidade e há indícios de materialidade, indícios de autoria por parte de Bolsonaro no crime de organização criminosa. Mas, no entanto, ele já é réu aqui no STF por esse crime no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. Então, como são processos correlatos, ele não poderia ser a autoridade ali da Polícia Federal entendeu que não seria adequado indiciá-lo nesse inquérito por conta disso, porque ele já é réu, né, pelo crime de organização criminosa, no caso do núcleo crucial ali de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Então, hoje, o ministro, por conta dessa confusão de ontem, de notícias de que Bolsonaro teria sido um dos indiciados, então o ministro Alexandre de Moraes hoje decidiu derrubar esse sigilo. E nessa decisão dele, ele escreve, Evandro, ele diz que lamentavelmente venham ocorrendo inúmeros vazamentos seletivos de trechos do relatório apresentado pela autoridade policial com matérias confusas, contraditórias e errôneas na mídia. Então, por isso, ele decidiu ali derrubar esse sigilo. Esse relatório final da Polícia Federal tem mais de 1000 páginas. É um relatório enorme, porque só lembrando, o inquérito da BIM Paralela começou em 2023, no primeiro ano ali do mandato do presidente Lula, e só terminou agora. Então, tem muito material. Em resumo, assim, entre os indiciados está Carlos Bolsonaro e também todos os integrantes do chamado gabinete do ódio, né? Todos os assessores ali da presidência da República. Eu vou ler só um trechinho ali desse relatório, Evandro, em que o relatório fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz o seguinte, que Jair Bolsonaro, desde da assunção de Alexandre Ramagem ao posto de diretor-geral da BIM, foi o principal beneficiado pelas ações da estrutura paralela, da BIM Paralela, como demonstra em diversos eventos na investigação, e disse que essa estrutura utilizou assessores nomeados em cargos públicos, recursos estatais para produzir e disseminar sistematicamente narrativas falsas e ataques contra instituições, como, por exemplo, o sistema judiciário, o sistema eleitoral, a opositores políticos e qualquer indivíduo ou grupos que contrariassem os interesses do grupo político no poder de Jair Bolsonaro. Então, agora o ministro decide, de fato, retirar o sigilo e dizendo ali, afirmando que por conta de vazamentos que podem acabar atrapalhando ali a investigação. Obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. A gente vai conversando aqui. Se tiver mais coisa aí, minha amiga, chama a gente. Zé Maria Trindade, esse relatório também conta que as ações clandestinas, portanto, tinham seus produtos delituosos destinados ao interesse deste núcleo, com ataques direcionados a adversários e ao sistema eleitoral, dentre outros. Ataques e conhecimento, né? Numa disputa política, numa disputa assim, ter conhecimento é um trunfo muito importante. É valioso esse processo de informação. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui, que o serviço de inteligência ele é necessário. Sem um bom serviço de inteligência, o governo fica ameaçado. Mas o serviço de inteligência tem que ser contido.
Por isso mesmo, existe uma comissão permanente no Congresso Nacional, formada de deputados e senadores, que faz o controle do sistema dos serviços de inteligência. Mas nós temos tantos serviços de inteligência, olha, tem do Exército, da Aeronáutica, tem da Marinha, tem da Polícia Federal, tem do Ministério da Justiça, tem do Palácio do Planalto, tem da ABIN e vários serviços de inteligência. O Supremo também tem o seu serviço de inteligência, de avaliação de informações sensíveis. Não é para ficar bisbilhotando ilegalmente, mas fazer uma concatenação de informações que estão aí. Estão nas mídias sociais, estão nos jornais, revistas, enfim, em todos os lugares. Essas informações são importantíssimas para a segurança de um presidente da República. Quando ele vai a um estado, a um evento, o serviço de inteligência vai antes, vai, analisa, vê os adversários, vê quem está ameaçando o presidente, avalia se é uma ameaça de verdade, aí há uma contenção naquela pessoa, isso existe. Então, assim, o serviço de inteligência é assim. E, principalmente, o presidente decide contratar alguém para a secretaria e tal, ou ministério. O serviço de inteligência tem que fazer uma avaliação, saber se a pessoa tem processo, se ela já publicou isso, publicou aquilo, e colocar na mesa do presidente. Só que é uma tentação muito grande. Esse negócio de fofoca oficial, isso está no sangue do ser humano. E aí o que acontece? Todos avançam e vão além, ilegal. Todos os governos passaram por crises assim. Os mais graves, outros menos graves. Me lembro de uma tal maleta que lá atrás, no governo Fernando Henrique, o Serviço de Inteligência comprou uma maleta que você ficava próximo de alguém falando no telefone e tinha acesso do que aquela pessoa falava no telefone. O telefone é por rádio, né? Ou antes eram os grampos, né? Se colocava um grampo no telefone sem fio, com fio, que levou o Tancredo a dizer, olha, telefone em política só para marcar reunião e mesmo assim em local errado. Então isso aí é uma tendência da política de ouvir. E só que neste caso aí houve o uso, segundo essa informação, para o uso pessoal de alguns integrantes do governo. Isso tem que ser investigado. Agora, que o serviço de inteligência ultrapassa barreiras, isso é antigo. Esse software aí sabe onde está cada telefone, para ter uma ideia. Exatamente, Zé Maria Trindade. O que o relatório da Polícia Federal aponta, Fábio Piperno, é que Carlos Bolsonaro e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, elegiam as pessoas que seriam, digamos, investigadas ilegalmente por meio da inteligência, do setor de inteligência que está ali anexado ao governo. E que, além de eleger essas pessoas, todas essas escolhas depois tinham a ver com informações que iriam beneficiar politicamente Jair Bolsonaro e seu grupo. Bom, são duas coisas aí. A primeira delas, há mais ou menos 2 anos já vazou uma lista de centenas, falaram até em milhares de nomes de pessoas que tinham sido bisbilhotadas, até porque naquele momento a ABIN testava inclusive um desses sistemas fornecidos por Israel. E era também um momento em que o governo brasileiro cogitava importar de Israel o sistema Pegasus, largamente usado pelo mundo hoje, né? Enfim, Israel exporta isso para muita gente. Aí há essa acusação de que toda essa cadeia, toda essa rede de bisbilhotagem tenha sido insuflada, tenha sido solicitada pelo presidente Bolsonaro e seu filho Carlos. Bem, se há essa acusação, aí então cabe a acusação comprovar que de fato eles tenham tido participação nisso, né? Eu não sei se tiveram ou não. Há essa acusação, então, se eles são os acusadores, aí eles têm que buscar as provas de que isso de fato tenha ocorrido. Fala, Kriegner. Exato, tem que mostrar as provas e também a relação, né? Assim, a gente sabe, como o Zé Marias bem trouxe aí, que trouxe muito bem, que é a questão de que a ABIN é utilizada para fins políticos por inúmeros governos. A gente teve no governo Dilma as questões relacionadas ao placar do impeachment, teve também na Operação Lava Jato, tiveram uma série de casos ali que foram investigados de utilização política da ABIN. Agora, o que foi feito com essa informação? Essa
essa é a pergunta agora. Se existia o gabinete do ódio, que é a maneira como foi colocado, e esse gabinete do ódio levantou informações via a BIM para então denegrir ou para acabar com a reputação de opositores políticos, quais foram esses opositores? Quais foram essas campanhas? Não somente, talvez, algum tipo de informação, porque essas informações acontecem de forma padrão e a gente não pode negar todo governo, e aí governo que eu falo não é a pessoa, mas toda autoridade ali usa, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente sabe muito bem de que, inclusive até de autoridades internacionais. Quem não lembra do caso do Obama fiscalizando ali o celular pessoal da presidente Dilma também. Então, a gente tem esses casos acontecendo à torta direita. Agora, se foi utilizado, onde é que estão as provas dizendo que a informação que foi obtida através de um grampo ilegal, através de esforço da BIM, foi utilizado para uma campanha difamatória? Acho que essa que é o elo perdido ainda que não foi revelado, né? Fala, Segré. Mas com respeito pela fala do Henrique, eu não justifico que, como em outros governos foi utilizada para sei lá que coisa, a gente deve aturar ou deve justificar que em qualquer outro governo, então, como nos governos anteriores foi usado, era usado. Eu continuo pensando que corrupto não tem ideologia. Se é de direita, esquerda, para mim, corrupto tem que estar na cadeia. Se utilizaram um instrumento do Estado, a BIM, em benefício próprio, para atrapalhar um adversário, para investigar a vida de alguém que possa, o dia de amanhã, ser uma complexidade para determinado processo político, é ilegal. Não interessa de que forma e tem que ser investigado. Claro, talvez, interpretando a tua fala, é que se vamos investigar, se a justiça vai investigar que investigue todos, né? Não apenas um, porque seria complicado tentar justificar por que se a BIM foi utilizada em outros governos, hipoteticamente falando, em contra de alguém, somente vai ser investigada no caso do Bolsonaro. Mas a resposta já sabemos. O importante é jogar Bolsonaro de lado, que não atrapalhe mais eleitoralmente, e depois a gente vê de que maneira. Isso não procede, mas é o que hoje temos. Então, tomara que seja investigado sim, que aquela pessoa que está inocente, com o processo devido ao processo legal, continua a sua vida, é aquele que é culpado que vai na cadeia, desde que seja respeitado o devido processo legal, claro. Que foi, Krigner? Não, só para dizer que eu estou 100% de acordo. Se foi feito, não interessa se é padrão ou não, se foi quebrado. A questão é que a utilização da BIM para investigação nem sempre é de uma maneira ilegal. Você tem a BIM utilizando informações, pesquisando ou levantando informações que são de conhecimento público ou que são de alguma outra maneira. Agora, se foi feito passando por um filtro aí, cruzando a linha, o limite legal, aí sim, vamos investigar. É só isso que eu estou dizendo. A minha fala não foi no sentido de passar o pano só porque todo mundo faz, então nunca vai ser punido. Mas é a questão de entender que a movimentação da BIM, ela pode ser feita a pedido de um mandatário de maneira legal e jurídica, não como perseguição política. E sobre a outra decisão do ministro Alexandre de Moraes para a prisão de Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, trago um desdobramento. Ele já está sob custódia da Polícia Federal e deverá prestar o depoimento à polícia. O ministro Alexandre de Moraes concedeu um prazo de 15 dias para que isso aconteça, inclusive para se colher novamente um depoimento de Mauro Cid. Aí eu quero saber de vocês se essa decisão de hoje e as informações que forem prestadas à Polícia Federal podem impactar também aquilo que será questionado e cruzado em termos de informação na acareação de Mauro Cid na próxima terça-feira, ô Zé Maria Trindade. Sim, isso pode impactar. Hoje, tudo que é publicado e tem a sua foto, né, as pessoas levam a entender que é você. Aquele desabafo do tenente-coronel Cid, né, ele foi um desabafo grave, foi um desabafo e ele fala, mas eu estava falando internamente e tal, mas ele faz uma acusação, né, de que estavam usando a delação dele de uma maneira errada, dizendo, nunca falei em golpe, nunca citei essa palavra. E, por outro lado, ele dizia que havia um encaminhamento do depoimento, tipo assim, só se via ou encaminhava para o que queriam os ministros do Supremo, ou seja, é uma acusação grave. Ele quase perde ali a delação premiada.
e continua na berlinda. Se ele perder essa delação, acaba o acordo, mas o conteúdo continua. É assim a lei que regulamenta a delação premiada. Então, esse depoimento do Marcelo Câmara e a própria participação dele no processo pode mudar algumas coisas ou dar mais certezas em outras, né? É saber se é real o áudio e de qual contexto, por que houve aquele desabafo, né? E entendo que a publicação faz parte do processo, né? Aí tem que ver quem invadiu o que para pegar o áudio ou quem fez. Agora, a publicação eu acho normal. Fala, Piperno. Veja, o Zé cita o ponto essencial, até acho que falei sobre isso ontem, que o grande prejudicado, caso se comprove que há mentira nisso aí, é o próprio Cid, que inviabilizaria os benefícios que ele conquistou. E vejam, eu acho que há todos os motivos do mundo para que a gente duvide, inclusive de grande parte sim do que foi exposto, porque a gente está falando de um malandro. O próprio Cid, ele é réu, confesso, também de muita coisa. Ele já falou sobre carteiras de vacinação, o trânsito do dinheiro lá, enfim, da venda lá das joias, outras ações em relação às quais ele participou. Então, o Cid já se autoincriminou bastante nessa história toda. O que ele fez foi exatamente assumir uma série de, digamos, delitos, uma série de malfeitos em troca de um benefício. E aí o que pode acontecer é ele perder esse benefício. Agora, é evidente que o que ele falou e o presidente Bolsonaro confirmou, está lá. O que ele falou e o Freire Gomes confirmou, isso também não vai mudar. Ou que o Batista Júnior, o meu à parte lá do Garnier, que assume que houve lá, enfim, a sugestão do estado de sítio, de defesa e tal, embora o Garnier falou, bom, mas eu não ofereci tropa nenhuma, enfim, essa é a parte divergente, mas um pedaço está lá confirmado também. Então isso muda. Agora, o que muda são exatamente os benefícios oferecidos ao Mauro Cid para que ele fizesse para que ele prestasse todas essas informações. Fala, Kriegner. A diferença é que a delação do Mauro Cid vai dizer que essas possibilidades de estado de sítio, etc., foram conjecturadas pensando numa substituição do resultado da eleição. E o depoimento do Bolsonaro e também dos outros vai dizer que não. Na verdade, quando houve essa possibilidade, a apresentação dessa possibilidade de iniciativa foi considerando o fato da suspeita de fraude nas urnas. Então, isso muda muito o cenário. Uma coisa é birra política. Não gostei, não quero, não abro mão. A outra coisa estamos diante de uma potencial fraude, o que é que nós vamos fazer? A Constituição tem ali a questão do estado de sítio, que concordo, não era a melhor aplicação, não era o que deveria ser adotado ali, mas que vai falar sobre uma comoção ou uma grave ameaça à segurança nacional, que você pode talvez considerar que se houve uma fraude, qualquer tipo de fraude eleitoral, isso é uma ameaça à segurança nacional. Então você pode fazer uma conexão aí. Considerar, Kriegner, que houve lá uma ameaça, uma fraude eleitoral, não significa que ela de fato houve. Isso é uma questão para a justiça resolver. Claro. Não para que então já que existe esse mecanismo aqui na Constituição, quem sabe a gente possa fazer um puxadinho para atingir isso aí também, sem que a justiça opine. Eu concordo e acho que os que estavam nessa reunião também concordam, porque não colocaram esse plano em efeito. Então, deixaram ali de lado. Acho que essa que é a diferença entre o que o Mauro Cid falou e o que o depoimento apresentou, né? Ô Segré, quais são as divergências que podem acontecer nessa cariação a partir dos fatos de hoje, no teu ponto de vista? Se os dois se mantêm firmes e, obviamente, as defesas vão recomendar que se mantenha cada um na sua fala, provavelmente nada. Não dá para entender, salvo que tenha, sei lá, polígrafo que não é aplicável à justiça brasileira, a determinação se alguém está falando a verdade ou não. Serve como uma metodologia de comprovação de veracidade se, por exemplo, fazemos uma cariação A e B, e A afirma uma coisa, B outra, aparece C que diz que A está certo e B está errado. Então aí já começa a ter um pouco mais de credibilidade. Mas é do jogo, está certo, porque estão sendo contrariadas duas visões totalmente diferentes. E a obtenção da verdade pode mudar a culpabilidade ou não de uma pessoa.
Quando você tem várias metodologias em que CID, de novo, me permito ser um pouco insistente com isso, fez 9 delações que foram utilizadas pela justiça, mais 2 que não foram utilizadas, que foi chamado para ver se era oportuno falar a verdade. Se alguém é chamado para falar a verdade, é que em alguma outra fala não falou a verdade, ou pelo menos tem a suspeita de que isso não tinha sido feita. Eu continuo pensando que se a delação de CID cai, não é apenas que ele perde os benefícios negociados, não. Cai a delação, porque se ele mentiu na delação, está comprometendo pessoas que podem ter sido inocentes e que, pela fala dele, hoje a justiça está avaliando como que sejam culpadas. Gente, nós vamos ficar de olho nessa situação e em mais desdobramentos e também decisões do ministro Alexandre de Moraes.